Estamos, nesta manhã, revisitando o original, revisitando a igreja primitiva, a igreja dos primórdios, lá em Atos. A igreja autêntica, porque nós também ansiamos em ser a igreja autêntica. Vamos então, mais uma vez, neste domingo, ouvir a palavra de Deus em Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Atos 2, 42 a 47. E sempre é oportuno recordarmos mais uma vez a ocasião. Esse texto se refere ao dia de Pentecostes e os dias a seguir. Quando o Espírito Santo veio para estar com a igreja, Jesus havia partido, ascendido aos céus, 50 dias antes da Páscoa, e agora o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes sobre a igreja. Jerusalém está no festival de Pentecostes, gente de toda parte, diversas partes do mundo, a cidade empolvorosa, e o Espírito Santo vem sobre aquele grupo de 120 cristãos reunidos em Jerusalém. Uma grande multidão se ajunta diante do fenômeno, e Pedro, o apóstolo, prega um sermão àquele povo ali. Vamos ler uma parte desse sermão, antecedendo o nosso texto, que começa no verso 42. No verso 36 do capítulo 2, a narrativa diz assim, Pedro falando: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Agora o nosso texto foco, a partir do verso 42, que a palavra de Deus encontre a porta do seu coração aberta e a sua mente alerta, que a igreja seja abençoada pela palavra nesta manhã. E diz assim, falando desses 3.120 pelo menos, narrando como eles criam, como eles viviam, se comportavam. Verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O verso 42 nos diz que, primeiramente, de forma basilar, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou, melhor ainda, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o fundamento, essa é a base para tudo mais. E aí no descrever daqueles irmãos, daquela igreja em Jerusalém, o escritor de Atos, Dr. Lucas, vai dizer no verso 46 que eles partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Sinceridade de coração. Isto mesmo, sinceridade de coração. Já ouvimos, já recebemos a palavra de Deus.
Creio que por volta de 8 anos atrás, uma pessoa me procurou, depois de ter frequentado a nossa igreja, creio que por mais de um ano, dizendo que não viria mais, e fez uma série de acusações à igreja, creio que não muitas, 2 ou 3, e por essas razões não viria à nossa igreja. Inclusive disse que havia muito comportamento imoral aqui dentro. Enfim, se foi. Bem, a informação que eu tenho é que passados esses cerca de 8 anos aí, essa pessoa já se mudou de cidade umas 4 vezes, e onde está lá já não está muito satisfeita, e não está em igreja nenhuma. Algumas pessoas se especializam em serem desacertadas, e passam até a vida desta forma, não é mesmo? Existe algo muito conhecido, creio que de todos nós, que nós chamamos, é chamado de QI, coeficiente de inteligência. Estabeleceu-se aí que há níveis de inteligência, não somos iguais nisto. E há uma forma até, há métodos para medir. Eu me lembro que lá, muitos anos atrás, fui submetido a um teste desses. E lá saiu minha nota, meu número. Sabe qual foi? Não vou dizer. Então, muito interessante ver aquilo lá. Mas, enfim. Então, essa capacidade de concatenar a lógica, os fatos, principalmente na área de exatas ou lógica, se não for na área de exatas, a questão de a inteligência ter os seus níveis e capacidades, e somos diferentes nisso. Mas, com o tempo, foi se entendendo que a coisa é maior do que isto. Passos foram dados, mas um ponto marcante foi em 1983, com um autor chamado Howard Gardner, é um psicólogo ligado à Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro em inglês, Frames of Mind, que seria contornos da inteligência da mente. E aí diz então o título, Contornos da Inteligência, a teoria de múltiplas inteligências. E aí ele abriu o caminho para o seguinte: não existe somente um tipo de inteligência. Então pensar em uma só e ficar graduando as pessoas com aquilo é equivocado, porque às vezes numa inteligência a pessoa não é muito forte, mas na outra ele pode ser, ou ela pode ser. E ele falou sobre que o QI falha em explicar a capacidade a cognição, no conhecimento em muitos sentidos. Ele falou sobre que há múltiplas inteligências, incluindo a inteligência interpessoal. Veja só, entre elas há a inteligência interpessoal. A pessoa que tem a habilidade de lidar com as intenções dos outros, as motivações dos outros, os desejos dos outros, e por isso é uma pessoa de grande capacidade na inteligência interpessoal, relacional. E aí, mais à frente, um outro homem, um jornalista da área científica, jornalista que se especializou em relatar e a trabalhar com a área científica, chamado Daniel Goleman. Ele escreveu em 1995 um livro que marcou época, cujo título é Inteligência Emocional, temos em português, Inteligência Emocional. E o subtítulo é Por que ela é mais importante do que o QI, aquele tradicional que media apenas a capacidade de lidar com as coisas lógicas. A inteligência emocional. E como isto foi visto e entendido a partir daí, como fundamental, inclusive, para liderança. Líderes vão serem melhores ou piores na medida em que eles tiverem essa inteligência emocional. Bem, o que isso tem a ver com o que nós lemos? Nós lemos aqui sinceridade de coração. E essa expressão reflete que naquela igreja habitava ali uma inteligência emocional, se podemos tomar aí, embarcar nesse bonde dos últimos anos de descoberta. Seja lá o que os homens têm pensado sobre isto, e finalmente eles estão despertando para essa questão da inteligência emocional. As Escrituras já se preocupou e se preocupava há muito tempo e falava sobre isso, e aqui temos exatamente isto nessa expressão, que aquela igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, autêntica, tinha essa capacidade porque tinha sinceridade de coração.
Que o Senhor nos ensine isso nessa manhã, possamos entender e aplicar a nós, e que isto possa nos mover, e possamos nos mover individualmente, ser movidos pelo Espírito Santo, e aí o nosso ambiente, a nossa convivência, seja marcado pela sinceridade de coração, como foi aquela igreja. Tanto é que Lucas, ao observar, ao ouvir falar daquela igreja, notou isto. E se eu e você pudéssemos retornar ao primeiro século, visitar a igreja em Jerusalém, diríamos, entre as coisas que eu vi lá, entre as coisas que eu noto, é que ela é uma igreja marcada pela sinceridade de coração. O que é isto? É que ali naquela igreja havia um interagir saudável. As pessoas interagem, dificilmente alguém não interage. E se alguém se isola muito, há algo errado com ele também, com ela. Mas as pessoas interagem, mas em geral, não uma interação saudável. Naquela igreja havia um interagir saudável. A sinceridade de corações tem tudo a ver com isso. Se reuniam no templo para cultuar, se reuniam nas casas para a ceia do Senhor, para refeições, e havia alegria e havia sinceridade de coração. Havia um interagir saudável entre aquele povo. O texto que eu li, a versão da Bíblia que eu li, fala de sinceridade. E é interessante ver como que as traduções, as versões bíblicas traduzem essa palavra. Lembrando que o Novo Testamento, o livro de Atos, foi escrito na língua grega antiga, o chamado grego koiné, que era um grego usado entre os povos, algo parecido com o inglês nos nossos dias, e era a língua de comunicação internacional. O Novo Testamento foi escrito nesta língua, e aí então é traduzido para o português a partir desta língua, assim como é traduzido para todas as línguas do mundo a partir deste grego antigo. E não é fácil traduzir, qualquer tradução de uma língua para outra é um desafio, num texto, de uma fala, etc. Mas em português, a chamada tradução da edição Revista e Atualizada Almeida. Almeida, aliás, quando você ver essa palavra ali, se você tiver uma Bíblia que sempre nas primeiras páginas indica que tradução, que versão que é, e a palavra Almeida se refere a João Ferreira de Almeida, que era um padre católico romano, se converteu à igreja reformada da Holanda e foi trabalhar na região da Índia, da Ásia ali. Então ele era português e ele faleceu em 1691, mas em Jacarta ele foi o primeiro a traduzir para o português as Escrituras Sagradas. E muitas Bíblias que nós temos são revisões, atualizações daquela tradução que ele fez há alguns séculos atrás. Mas enfim, na edição Revista Atualizada, ao invés de sinceridade de coração, aparece a palavra singeleza. Singeleza de coração. Há outra versão agora em português chamada Nova Versão Transformadora, uma outra versão bíblica então, que diz generosidade. Alegria com alegria e generosidade de coração. A Bíblia de Jerusalém, uma tradução católica romana e de ótima qualidade, reconhecida como tecnicamente de ótima qualidade, a Bíblia de Jerusalém, usa a palavra simplicidade. Então eles se reuniam com alegria e simplicidade de coração. A Bíblia na linguagem de hoje, que na verdade é uma paráfrase, isto é mais do que tradução, procura também explicar enquanto traduz e alongar então o texto. Por isso não é realmente uma tradução, uma versão, mas uma paráfrase. Mas enfim, quando chega nesse termo aqui, a Bíblia na linguagem de hoje vai dizer humildade. Então, com alegria e humildade de corações. E o Novo Testamento vivo, outra paráfrase também, a outra versão que é uma paráfrase, usa a palavra gratidão, com alegria e gratidão de corações. Mas a versão que eu uso, a Nova Versão Internacional, NVI, usa a palavra sinceridade. Bem, só ao citar essas versões todas, nós notamos que esse termo é desafiador para traduzir. Há uma luta dos tradutores para como colocar, expressar em português o peso, o significado que esse termo tem lá no grego antigo, na língua original,
Que termo que é? É o termo afelotes. Afelotes no grego. Aprendemos uma palavra grega nesta manhã. Então está aí afelotes. Note esse A no começo. Nós temos algumas palavras que nos são dadas do grego, nossa língua latina, mas temos muitas palavras que vêm do grego. Por exemplo, a palavra assimetria. Assimetria. Este A é uma negação sempre, porque é assim no grego antigo. Então, assimetria, isto é, que não tem simetria. Assintomático é uma situação, então, de saúde onde não há sintomas, por isso é assintomático. E aqui temos o termo afelotes. Está negando o quê? Está negando o quê? Está negando pedra, isto é, sem pedra. A etimologia do termo é isto, sem pedra. Isto literalmente na etimologia, mas o termo deixou esse sentido original e ganhou o sentido metafórico que era usado para se aplicar às pessoas. Mas o que quer dizer sem pedra? É um solo não pedregoso, é um solo onde não há tropeços, não há tropicões que arrebentam o dedão. É um lugar sem solavancos, é um lugar nivelado, suave. Então você entende aí por que a dificuldade de traduzir esse termo, que tem esta ideia, primeira, original, etimologicamente falando, sem pedra, sem pedra. E aí então, sinceridade de coração é o termo que é usado pela versão que eu li. Note bem, coração, você entende que é coração aqui. Nas Escrituras Sagradas é bem complexo e profundo o conceito de coração. E aqui está falando o quê? Coração é o íntimo das pessoas, isto é a essência das pessoas, o que elas realmente são, que é muito mais do que eu vejo por fora, o contorno físico delas. Então essa sinceridade é a sinceridade das pessoas, a partir do seu íntimo. E podemos lembrar do latim agora, de onde vem a nossa língua portuguesa, o termo sincero. Sincero é sem, o início são dois termos, sem aí vem da raiz como se fosse sem, não, também negativo. E a última parte vem do latim da palavra do verbo crescer. Então, aquilo que não cresce, sincero é isto. Há outras explicações aí mais folclóricas, falam, por exemplo, que lá, então, as pessoas esculpiam, faziam um móvel e tinha falhas, eles tampavam com cera para enganar o freguês. Então, se era sem cera, era sincero. Mas é folclórico. A verdade é aquele que não cresce, isto é, aquele que é estável, aquele que é puro, aquele que é confiável, aquele que é sempre o mesmo, esse equilíbrio todo em integridade, em relacionamento. São pessoas saudáveis no interagir, pessoas saudáveis no interagir, isto que é sincero, isto é, são pessoas que não são tóxicas. Sabe que a pessoa tóxica, você fica perto dela, faz mal, ela transmite sempre o amargor, a dificuldade, o conflito, a discordância, o desequilíbrio, tóxicos, más intenções. Então, as pessoas sinceras, e aqui vamos falar dos afelotes, são esses então que não são tóxicos, não são desconstrutivos nos relacionamentos. Qual é a atitude? É uma atitude simples. As pessoas sinceras, afelotes, sem pedras, pessoas simples, isto é nas intenções, benevolentes, puras, despretensiosas, genuínas, agregadoras, descomplicadas, não enroscadas. Aqui esta igreja em Jerusalém era assim, essa era a atitude. Então, sinceridade de coração, simplicidade de coração, singeleza de coração, não eram marcados por duas caras, hipocrisia, falsidade, jeitos falsos, ressentimentos, rancor, segundas intenções, autocentradas, não.
Pessoas assim resultam no quê? Pessoas que têm duas caras, hipocrisia, falsidade, ressentimento, rancor, segundas intenções, resultam no quê? Numa pessoa o quê? Num sujeito o quê? Crítico, conflitante, discordante, defensivo, amargo, pretensioso, caprichoso, preciosista, distante, desinteressado pelos outros, descomprometidos, cheio de palavras indiretas, há diversas formas e tudo do pior e do ruim. Não era assim aquela igreja, era a igreja do interagir saudável, sinceros, singelos, humildes, simples de coração. Que o Senhor faça assim de nós, possamos ser um povo do interagir saudável, não nas forças humanas. Não há nas forças humanas, mesmo porque não é por aí, mas pela ação do Espírito Santo que nos leva ao quebrantamento em Cristo, nova forma de viver. Mas esse é um problema comum, é um problema que está por aí, não é verdade? Bate nos lares, bate no casamento. Quantas pessoas do ambiente profissional com dificuldades por causa disto? E infelizmente bate em tantos crentes e tantos fracassos. Pessoas chamadas difíceis. Há tantos livros do ponto de vista humano que tentam ajudar e tratar essa questão. Apenas para arejar o nosso pensamento quando pensamos em sinceridade de coração na igreja. Há o livro do autor Roy Lilly com o título Como Lidar com Pessoas Difíceis. Há uma autora aqui do Brasil, palestrante, advogada atuante, chamada Ruth Rocha Pombo, escreveu um livro com o mesmo título em português, Como Lidar com Pessoas Difíceis. Os médicos palestrantes interessados na questão relacional, dois médicos, o Rick Brickman e Rick Kirchner, escreveu um livro Aprendendo a Lidar com as Pessoas Difíceis. Aprendendo a lidar com as pessoas difíceis. E aí, eles todos vão falar daquelas questões, daqueles tipos como, que tipo? Agressor dissimulado ou sutil. Conhece esse tipo? Agressor dissimulado e sutil. Mas também eles falam do quê? Do agressor rude. Eles falam da pessoa explosiva. Eles falam do sabichão. Falam do pretensioso, especialmente no saber, sempre achando que pode ensinar aos outros, ainda que saiba menos do que os outros. Pessimista, aquele que nunca encoraja, soma. Pessoas não comprometidas, não se comprometem, ficam sempre ali, sem se comprometer. São isentas sempre, não se posicionam, são negativistas, em termos de ser sempre oposição, reclamadoras, queixosas. E aí, podemos falar muito mais. Enfim, pessoas que não são sinceras de coração. Pessoas que não são simples, não têm a singeleza de coração, não são sem pedras. E aí o casamento sofre. Aí a vida familiar sofre. Aí a igreja sofre. E essa pessoa vai sofrer no ambiente profissional. Talvez até consiga prevalecer, mas deixará um rastro pelo caminho onde as suas conquistas foram sempre causando pior nos outros. Mas como é que era a igreja em Atos, meu irmão? A igreja autêntica e original, a igreja que precisamos ser, era a igreja do interagir saudável. Essa é a igreja de Atos 2. Quando nós lemos essa pequena expressão e pensamos então em todos esse sentido, como é profundo e grande esse significado, nós podemos vislumbrar o que era aquele povo, aquela igreja. Se andássemos no meio deles, como é que seria essa igreja do interagir saudável, sincera e singela? Um ambiente leve, um emocional equilibrado, um relacionar alegre, um conviver aquecido, um clima agregador, um comungar solidário, um coexistir com lealdade e um interagir com honestidade, uma participação cooperadora. É uma igreja como? Calibrada e não descalibrada. Uma igreja e um crente, então, ou crentes descomplicados, desenroscados,
pessoas e igreja que giravam redondos, sem pedra, pessoas agradáveis. Pouco tempo atrás eu fui passar uns dias em Paraty. Escolheram, e até por razões ali recomendáveis, manter aquela cidade histórica de séculos como ela era originalmente. É interessante se visitar, não é verdade? Mas, inclusive, mantiveram da forma original o pavimento que foi feito. E eu não sei quem que pensou naquele pavimento, mas deixaram lá. Pavimento com pedras não polidas, do jeito que elas vieram, colocaram. Redondas, com pontas, e todas as ruas de Paraty estão desse jeito. Chegamos ali para ficar 2, 3 dias. Depois de 5 horas, está contado embora. Quem é que anda naquelas ruas? Que coisa mais sem graça. Mas eu me lembro, talvez alguns não saibam, Bragança era cheio de ruas com paralelepípedos. E eu me lembro do meu carro passando, horrível. Uma igreja assim, pessoas assim, casamentos assim. Meu irmão, Deus tem algo melhor. Essa toxicidade tem que ir embora do meu coração, do seu, da igreja de Cristo. Que maravilha o testemunho desta igreja aqui, da interação saudável. Interação saudável. Ser igreja, essencialmente é relacional. Um auditório só cheio de gente, e onde se fala de Jesus, e até se lê a Bíblia, canta-se alguns cânticos que falam da fé, mas se não for relacional da convivência, não é igreja. E relacional, incluindo e principalmente no cultuar isto é ser igreja. É então comungar num terreno sem rochas, sem pedras. É a convivência suave, conciliadora, agregadora, cooperadora, solidária. Que maravilha ser a igreja de Jesus Cristo. Nós temos a riqueza em Cristo, meu irmão, minha irmã, que pode nos transformar em seres assim e numa coletividade assim. Fez o Senhor assim na igreja de Atos e pode fazer também na nossa. Sermos sempre a igreja afelotes, sem rocha. Mas como ser um afelote? Como ser um sincero, singelo e simples? É preciso um quebrantamento para termos um interagir saudável, para isso começar a partir de mim, eu ser alguém de uma interação saudável, uma convivência saudável. Eu preciso me quebrantar em Cristo, deixar que o Espírito Santo me transforma, me faça de novo. Preciso jogar fora uma porção de coisas. Eu, quem sabe, sou aquele sujeito cheio de pontas, como um velcro. Sabe como é que se descobriu o velcro, não sabe? Foi a partir do carrapicho. Aquele que se anda no mato, calça bem cheio daquilo ali. E como gruda aquele negócio? Um sujeito se interessou por aquilo, falou, deve ter alguma utilidade esse negócio. E ele inventou o velcro. Enrosca e não solta. Eu sou alguém assim, passa rasgando, para soltar rasga tudo. Não, talvez eu sou cheio de pontas. Onde eu passo, eu espeto um, espeto o outro. Que Deus nos mude. Que Deus nos transforma. Vai ser melhor, vai ser mais alegre, vai ser mais abençoada, vai ser mais agradável, mais edificante. A vida no casamento, a vida na família, é a vida na igreja. E até há de abençoar na sua vida profissional. Que o Senhor o faça alguém da interação saudável. Como? O ponto basilar é este. É preciso ver uma reestruturação a partir de Cristo. A questão não é você estar no centro. Eu sou alguém de uma singeleza tal que você pode ficar no centro, eu fico à sua volta. Está errado. Isso não é bíblico. Não, então eu vou ser o centro e você fica à minha volta. Mais errado ainda. Casamentos assim, terríveis. Convivências da igreja assim, terríveis. Qual é a estruturação bíblica a partir do momento quando então eu morro com Cristo e nasço para uma nova vida, para servir a Deus? É Cristo no centro, Deus em Cristo no centro, e eu à volta dele, você à volta dele. Ele é a nossa conexão, ele é o nosso equilíbrio, ele é aquele que então
Põe as coisas nos devidos lugares na nossa interação. Eu olhando para Cristo, você olhando para Cristo. E isto então há de nos aproximar de uma forma suave, sem pedra, um interagir maravilhoso. Assim é que se torna uma pessoa e uma igreja afelotes, sem rochas, sem pedras. Podemos discordar, claro. Nós temos visões limitadas, conhecimentos limitados, nós não somos Deus. Nós não vemos tudo e de todos os ângulos. E há momentos para discordar, mas o discordar a partir de Cristo no centro é um discordar transparente, é um discordar direto, mas é um discordar também respeitoso, é um discordar equilibrado, é um discordar conciliador, é um discordar criterioso, alguma base para o que eu estou falando. E o que eu estou falando, vou dizer, o posicionamento que eu vou tomar, justifica, realmente é importante. Será que eu tenho que perturbar o ambiente com isso? É alguma coisa necessária? Criterioso, e é um discordar de coisa relevante, aquilo que precisa ser realmente tocado, porque é importante, faz toda a diferença. Um discordar edificador, um discordar apropriado. Enfim, nas nossas interações, há lugar para isso, mas há uma forma de se discordar com Cristo no centro. É diferente, é muito diferente. Eu citei, creio que domingo passado, o pensador Blaise Pascal, do século XVII, matemático e filósofo, e que depois passa por uma conversão na sua já fase adulta, e ele deixou um livro chamado Os Pensamentos, e ele fala naquele livro sobre o seguinte: se a verdade reina, é errado perturbar a paz, mas se a mentira reina, é preciso perturbar a paz. Meu irmão, se eu vou perturbar a paz, eu tenho que perguntar. No casamento, na igreja, há heresias. A igreja aqui começou a comprometer a graça pura e única de Deus em Cristo. A igreja aqui começou a colocar questionamentos e dúvidas sobre a palavra de Deus, heresias. A imoralidade, está se acobertando de imoralidade, corrupção, desonestidade, ou até na área sexual, outras coisas. Há realmente essas coisas. No casamento, há algo, na família, algo assim. Ou é uma questão de alternativas e preferências. Por que perturbar a paz? Não é uma questão da verdade. Enfim, em Cristo nós ganhamos uma sabedoria para tratar, inclusive, aquilo que precisa ser tratado que não está bem. É um jeito diferente, é um jeito afelote, sem rocha, sem pedra. Li sobre o porco-espinho em terras frias. Sabe que em Bragança tem porco-espinho, sabia disso? Eu já tive que lidar com isso. Eu tinha um cão de guarda, ele inventava certas noites de caçar porco-espinho. Chegava em casa, a boca dele parecia uma flor. E aí tinha que ir para o veterinário, porque se não colocasse ali amortecido para dormir, ninguém mexia naquela boca. Tem porco-espinho aqui. Mas há porco-espinho, eu li sobre porco-espinho em terras geladas, frias. E eles, das suas colônias, diz que é muito interessante, tentam se aproximar para se aquecer à noite. Já imaginou o porco-espinho se aproximando um do outro? Diz que é um drama aquilo. Há casais que são assim, 2 porco-espinhos. É casado, tem que ficar junto, mas o negócio é complicado. Cada vez que se encosta, é uma espinhada. Membro da igreja, sim. Essa igreja não serve, não é boa, vou para outro lugar. Porco-espinho. Eu li sobre um museu onde há 2 veados, aqueles com chifre galho, sabe como é que é? E eles lutam, na certa época do ano, os machos lutam, na questão do acasalamento, e a briga é feia. E eles ficam batendo aquele chifre um no outro. E nesse museu tem embalsamado ali, não é? Trabalhado 2 desses.
preservados, sim. 2 desses que, numa luta, eles se enroscaram e não conseguiram se desenroscar. E os 2 acabaram morrendo de fome e tudo mais. Pedra. É muita pedra. Esse terreno está pior que a rua de Paraty. Meu irmão, precisamos mudar ou não? Esse coração parece aquela rua de Paraty, paralelepípedo de Bragança que afrouxava os parafusos do meu carro. Suave. Em Cristo. Há um jeito melhor. Deus tem o melhor para você, meu irmão, minha irmã. Esse jeito tóxico faz mal para você, faz mal para os outros. E nada avança por causa disto. É preciso deixar que o Espírito Santo dê um banho de sinceridade, singeleza, humildade, simplicidade aos nossos corações. Que o Senhor nos faça assim. E se alguém passear em nosso meio, há de dizer: estive numa igreja onde há sinceridade de coração, há singeleza de coração, há simplicidade de coração, é sem pedra, não há rocha. Interagir saudável. O que é isto? É o modo da sua pessoa e da sua igreja, quando você e os outros reconhecem Cristo como o centro do conviver. Que o Senhor faça assim em cada coração, em cada família aqui e na nossa igreja hoje e sempre. Amém? Vamos orar, vamos à presença do Senhor.